Jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec. Jovens, sabe quando você vê um anúncio, fala, não, você pode ter aí o seu smartphone que vem com 6 GB de RAM, mas você pode ter até 9 GB de RAM. Ou mesmo quando você pega o seu smartphone e você vê lá que ele tem uma memória expansiva que pode ir de 1 até 3 GB de RAM extra, tá? Essa memória é a memória swap, isso não é segredo para ninguém, que é a famosa memória de troca. Então nós vamos conversar hoje como essa memória de troca pode se transformar em um inimigo no seu smartphone. Então, toca a vinheta. E aí, galera? Bom, antes já vai descendo aí, já se inscreve no canal para a gente poder trocar essa ideia aqui, tá? Há muito tempo nós vemos sendo maravilhados com a RAM Plus, ou a memória extensiva, ou a memória extra, que vem aí nos smartphones Android ultimamente. Na verdade, essa opção, ela nem é tanto um up, ela já existia no Android, tá? Só que agora você tem a opção de desativar ou aumentar ela. A verdade é essa. Bom, esse sistema de RAM Plus, o que ele faz? Ele tira da sua memória interna, ou seja, da sua memória do smartphone, e transforma numa memória RAM virtual para te ajudar aí no multitarefa. Essa questão, jovens, ela pode ser boa, mas ela pode ser ruim, tá? Dado que muitos smartphones têm processadores que não suportam tanta memória RAM e processadores que não trabalham bem o multitarefa, tá? E são processadores tanto da Qualcomm, até Qualcomm, até Unisoc. Tem processadores que não trabalham bem o multitarefa. Eu sei que vocês vão perguntar, ô Ciro, pontua pra gente quais são os processadores que não trabalham bem o multitarefa. Ô jovens, isso depende não só dos processadores, mas também da construção e do sistema que você está rodando. Tem várias coisas aí, né, rodando em segundo plano no seu smartphone. E eu vou deixar isso para um vídeo específico sobre memória RAM, que eu estou planejando fazer aí, tá? Bom, jovens, então o que acontece? Quando você tem memória swap em excesso, isso pode causar um problema no seu smartphone, tá? A troca de ideias entre a memória swap e a memória RAM pode não funcionar direito, ok? Isso é chamado de thrashing, acho que é thrashing mesmo, que é onde o sistema perde muito tempo transferindo memória virtual à memória RAM. Ele perde muito tempo fazendo isso e muitos aparelhos reiniciam nesse processo. Exatamente, muitos aparelhos reiniciam nesse processo por não saber ali, então eles preferem zerar o cache e reiniciar o smartphone, tá? Alguns travam, então isso acontece muito, tá? Fora também que a memória swap, ela é tirada da memória interna, que é uma coisa muito importante para o sistema Android, mais importante do que vocês imaginam, tá? O sistema Android, jovens, ele trabalha com um sistema de armazenamento de cache. Para isso, ele precisa de memória interna. Ô Ciro, mas são 2 GB só. Beleza, 2 GB. Você tem todos os seus aplicativos, você tem seus games, que ocupam uma memória considerável da memória interna do smartphone, tá? Você tem suas redes sociais, que armazenam dados no seu smartphone, fora o sistema dele em si. É por isso que eu falo para todo mundo, hoje em dia, 2023, um smartphone com 128 GB é o mínimo, é o 32 GB de 2 anos atrás, tá? 128 GB é o mínimo, tá? E 6 GB de RAM também é o mínimo. Aparelhos com 4 GB de RAM hoje são só para uso básico. Não existe 4 GB, estou passando um avião aqui na porta. Não existe smartphone com 4 GB de RAM para uso intenso. Inviável, tá? Ah, sim, mas nesse caso eu posso usar a RAM Plus. Ela não funciona como uma memória RAM física, tá?
ela existe apenas para dar uma folga no sistema. E é para isso que a memória swap existe, tá? O Windows tem memória swap. Em resumo, a memória swap ela é usada para auxiliar no armazenamento de arquivos temporários no Android, tá? Só que aí tem um problema. Ela não tem o mesmo peso da memória RAM física, tá? Então, o Android tem que adaptar seus gerenciadores para fazer com que essa memória swap trabalhe melhor que a memória RAM. Eu vejo muitos tutoriais, inclusive eu mesmo já fiz, que você eleva a memória swap a mais da memória do Android. E hoje eu vejo que isso não é viável. Por quê? Quando você tem mais memória swap do que a memória física do seu smartphone, o seu Android, ele vai... Tanto que quando eu fiz o vídeo de memória swap, eu aumentei 2 GB, que eu tinha um aparelho com 4 GB, eu aumentei 2. Quando você aumenta a memória swap a mais que a memória do seu smartphone, Ciro, não tem como fazer isso. Tem como fazer isso, tá? A mais que a memória física do seu smartphone, os gerenciadores do Android vão trabalhar com a velocidade da memória swap. Vão trabalhar com a velocidade da memória que tem mais quantidade, vamos dizer assim. E isso pode gerar uma lentidão no seu smartphone. Então a memória swap, jovens, ela tem que ser dosada. Você tem que saber usar ela, tá? Muita memória swap, às vezes o cara vai falar, não, vou acrescentar mais 3 GB, que o meu aparelho vai ficar com 7 GB de RAM, vai ficar sussa. Talvez isso não seja vantagem, tá? Porque o seu smartphone, além de perder 3 GB de memória RAM, ele ainda vai ficar com uma memória mais baixa. Já teve casos, jovens, de teste de Antutu e benchmarks darem pontuação menor depois da RAM swap estar ativada. Justamente por causa disso, por causa de gerenciadores que trabalharam mais a memória swap do que a memória RAM, causando aí o thrashing, tá? Que é a questão dos travamentos, reinícios e tal. Então, se o seu smartphone está reiniciando demais, à toa, eu recomendo você desativar a memória swap, ou extensão de memória, ou a memória RAM Plus, ou qualquer outro tipo de memória assim, tá? E eu não estou falando isso exatamente de um smartphone específico, eu estou falando isso para vários tipos de aparelhos Android que tem esse artifício aí. Antes, quando a memória swap ela era oculta no sistema, ela era dada conforme o processador, tá? Só que, o que aconteceu? Você tem vários smartphones Android aí no mercado, tá? O Android cada vez mais está exigindo mais memória RAM. Então esse foi um artifício que a Google lançou, de você poder gerenciar, aumentar ou diminuir essa memória swap conforme a sua vontade. Porque o sistema Android ele não é único, ele é para vários aparelhos. Então acaba que o Android tem que se adaptar a isso também. Beleza? Bom, galera, espero que tenha ajudado vocês. Quem gostou, dá o like e inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau.